Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo de número 17. Diz assim o apóstolo São Paulo, Efésios 4, a partir do 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e dele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Podeis assentar. Paulo aqui, irmãos, faz alusão ao modo como viviam os gentios, os pagãos, os povos que não eram o povo de Israel. O povo de Israel, durante o Velho Testamento, foi distinguido porque foi entregue a este povo a revelação da lei. A lei continha os mandamentos e preceitos morais, bem como ritos cerimoniais prefigurativos do sacrifício de Cristo. Isso não significa que o conhecimento moral deste povo era inteiramente desconhecido dos outros povos, porque Paulo ensina com muita clareza aos Romanos, capítulo de número 2, que os gentios, eles também têm conhecimento da lei moral divina, porém, não por revelação, mas pelos indicativos de suas consciências. Eles têm a lei de Deus gravada na natureza humana, e é por isso que eles podem sentir peso na consciência quando agem com transgressão, e ao mesmo tempo, de alguma maneira, possam se sentir com algum tipo de autoaprovação quando seguem a conduta correta. Filósofos pagãos foram capazes, em suas especulações e raciocínios, de formar um pensamento acerca da virtude, destacada a virtude da coragem, e outras virtudes ligadas à honestidade, ligadas à justiça. Porém, os judeus, além de terem a consciência, tiveram uma revelação especial, sobrenatural, que foi resumida nas 2 tábuas da lei, mas ganhou extensão e desdobramento nas escrituras sagradas. Quando este povo transgredia de modo deliberado o que estava na lei, Deus enviava a ele, ou seja, ao povo, a Israel, profetas, que vinham lembrar a lei, em nome do Senhor chamar o povo ao arrependimento. Então, o povo de Israel, de um modo privilegiado, pôde conservar uma certa consciência moral ao longo do tempo, quer seja pela leitura da lei dentro do tabernáculo ou do templo, quer fosse através dos profetas que Deus enviava à nação para chamá-la ao arrependimento, para lhe trazer a mensagem de esperança sobre o Messias que viria para trazer de fato salvação. Deus quis manter Israel com a consciência acesa. Isso não quer dizer que eles foram salvos por obras ou podiam, em sua condição caída pós-adâmica, serem salvos pelas obras.
A inclinação da carne é inimizade contra Deus. O coração do homem caído, pós-Adão, pós-queda, é demasiadamente corrupto. Do impuro não se pode tirar o puro. E como disse Paulo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, mesmo transgredindo em pecados, eles em Israel estavam sempre lembrados de suas responsabilidades com o Criador através da lei e dos profetas. Como eu disse, era mantida acesa a consciência. Por isso que aos Romanos, Paulo, quando vai falar que tanto gentios como judeus são transgressores, diferentemente do que ele fala dos gentios, onde assinala suas dissoluções, perversões morais, sexuais, em relação aos judeus, ele os desmascara como pecadores pela hipocrisia, por reivindicarem dos outros o que eles próprios muitas vezes não cumpriam, pela soberba, orgulho religioso, nacional. Eles tinham pecados mais sofisticados aos olhos dos homens, mas igualmente abomináveis aos olhos de Deus. E o fato é que a hipocrisia, que era o pecado máximo dos fariseus, ainda mostra a presença de uma consciência moral. Como alguém disse com muita pertinência, a hipocrisia é a homenagem que o vício faz à virtude, já que o hipócrita, ele se envergonha de ser descoberto naquilo que realmente faz e que quer esconder, então ele preserva alguma consciência moral. Pior estágio é o do cínico, que peca e já não se incomoda, e já não se envergonha do que faz. Inclusive nós vivemos numa sociedade hoje marcada pelo cinismo, não mais pela hipocrisia. Essa geração condena uma geração anterior por hipocrisia. De fato, houve tempo, durante períodos de avivamento, que o cristianismo foi professado com autenticidade. Pessoas realmente transformadas, dando frutos, estavam fazendo menção do nome de Jesus. Veio uma geração que manteve o cristianismo apenas como identidade cultural, mas que não tinha uma experiência pessoal com Cristo, e que trazia o manto das exigências morais, mas por trás desse manto eles estavam hipocritamente transgredindo. E a geração atual lembra dessa geração hipócrita, ou faz menção dos casos de hipocrisia, não para superar a hipocrisia pela autenticidade, mas para cair numa situação moralmente pior do que a hipocrisia, que é o cinismo, que é quando se peca abertamente, quando se cai na amoralidade, quando ao bem se chama mal e ao mal se chama bem, quando não há mais vergonha. Pois bem, Deus quis impedir que o cinismo marcasse a nação de Israel. Por isso lhe enviava profetas. Os gentios, entretanto, apenas com a luz da consciência, que logo eles apagavam por suas vidas imorais, sem a presença de profetas que os reprovassem, sem a leitura da lei de Deus dentro de um templo por sacerdotes, os gentios caíam numa vida profundamente dissoluta, sem freios. E os de Éfeso, que agora eram crentes, que compunham a igreja de Éfeso, não eram judeus outrora, eram gentios. Estavam entre estes povos que não tiveram mantida por uma providência especial de Deus a consciência acesa. Estavam limitados às arguições de suas consciências, que logo eles apagavam para continuar em seus pecados. E aqui nós temos um contraste que Paulo faz entre os crentes de Éfeso e os gentios,
que eles haviam sido, e os gentios que não eram crentes, e os gentios ao redor. A igreja, irmãos, deve ser contrastada com o mundo. Uma das coisas mais perigosas é quando o mundo se torna de alguma maneira, por superstição, mais religioso, e a igreja, por carnalidade, mais mundana, e a zona de demarcação fica cinzenta, fica pouco clara. Mas a palavra igreja, eclésia, quer dizer os chamados para fora do mundo. É um povo que Deus resgatou pelo sangue de Cristo, tirou do meio dos demais, não de forma geográfica, física, mas tirou do domínio espiritual que paira sobre este mundo, que é das trevas. E Paulo aqui está contrastando, como disse eu, o comportamento a ser assumido pelos crentes de Éfeso e a conduta dos gentios incrédulos que estavam ao redor deles. E veja o que diz Paulo no verso 17: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Veja como Paulo descreve o mundo gentil de então, que parece muito com o mundo gentil de hoje. Afinal de contas, os freios cristãos têm sido removidos dessa sociedade que cala os profetas, que na base do politicamente correto censura os mensageiros de Deus, que se entrega ao cinismo, que adota o secularismo. Essa sociedade que não reconhece a autoridade de Deus ou da Bíblia, nem reconhece valores morais absolutos, que interpreta a culpa como fraqueza, que interpreta o arrependimento como desnecessário. Paulo diz: não andeis como os outros gentios, na vaidade da sua mente. A palavra vaidade quer dizer uma coisa efêmera, fútil. A palavra que se traduz por vaidade na Bíblia, uma delas é um sopro. Uma coisa sem durabilidade, sem consistência. E aquilo que anda na mente dos homens sem Deus é a vaidade da mente. Ou seja, eles estão ocupados com aquilo que não tem valor para a eternidade, estão baseando suas felicidades em prazeres que logo passam, estão esperando o melhor para a vida deste mundo e não do porvir. Eles enxergam o ser humano no nível do animal, apenas privilegiado pela capacidade de raciocinar, mas que se realiza na vida instintiva, nos prazeres que este mundo possa oferecer. No verso 18 fala que eles estão entenebrecidos de entendimento. Entenebrecido vem de trevas. Há trevas no entendimento deles. Não há luz, não há compreensão, um manto de escuridão os impede de enxergar as coisas claramente. E diz que eles estão separados da vida de Deus. Isso quer dizer que o crente, irmãos, tem a vida de Deus dentro dele. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Essa vida eterna não é uma existência perpétua. O incrédulo existirá perpetuamente no inferno, assim como o diabo também. Mas vida é a vida de Deus em nós. Aquele que ouve a minha palavra, disse Jesus, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós somos chamados de membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos os membros. Há uma união orgânica com Ele.
Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, uma alusão à vida de Deus fluindo do interior do crente. Portanto, a vida eterna que nós entendemos não é existir para sempre. O descrente existirá para sempre separado de Deus, mas é a vida de Deus em nós, aquela vida que por definição é eterna, que o tempo não corrói dentro de nós, fazendo transfigurar a nossa existência por meio dela. Mas o gentio, cujo entendimento está coberto de trevas, cuja mente só anda na vaidade, nas coisas efêmeras, ele está separado da vida de Deus. Aí diz: pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Essa ignorância aqui não é uma ignorância circunstancial, uma mera falta de informação que logo pode ser resolvida por um esclarecimento. É uma ignorância radical, note, pela ignorância que há neles. Não é uma ignorância decorrente de uma situação momentânea, uma falta de informação que possa ser, pelo esclarecimento imediato, corrigida. É uma ignorância entranhada, é uma ignorância que está enraizada na natureza humana caída. Todos os textos aqui vão nessa direção. Fala que a vaidade está na mente dos gentios, uma mente dominada pelo efêmero, que eles estão entenebrecidos de entendimento, um manto escuro cai sobre suas mentes, e eles não podem enxergar as coisas mais elevadas. Estão separados da vida de Deus pela ignorância que está radicada neles. Quando o homem caiu lá no Éden, foi expulso do paraíso, sua natureza foi corrompida, ele ficou sujeito à fadiga, ao envelhecimento, à morte, à corrupção, à enfermidade. Também sua vontade, a vontade do homem, ficou incapaz de erguer-se para coisas elevadas. Assim como a ferrugem corrói o metal, assim também o pecado corroeu a vontade humana em suas energias para fazer aquilo que glorifica a Deus. Mesmo quando o homem se ajusta exteriormente à lei de Deus, o faz não baseado numa motivação sublime, que é o amor a Deus de todo o coração, alma e força, uma vida para a glória de Deus. E mesmo, portanto, seu ajuste exterior à lei não soma méritos no tribunal divino, porque não tem a motivação de amar a Deus e de glorificá-lo. A vontade humana foi incapacitada pela queda de se elevar para o bem. Paulo diz: em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo diz: o querer está em mim, mas não o realizar. É uma vontade fraca. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Sou miserável, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo de número 7. Mas além desta situação de corrupção física, que gera fadiga, enfermidade e morte, além dessa condição moral que enfraquece a vontade para se elevar em direção a Deus, há uma cegueira espiritual. A cegueira não é apenas uma situação circunstancial, como a de alguém que fecha os olhos, mas a qualquer momento pode resolver o problema abrindo para enxergar as coisas. A cegueira é uma enfermidade, é um dano à capacidade de visão. Do mesmo modo, nós podemos falar da visão espiritual. O homem não consegue enxergar as coisas mais elevadas por causa do pecado.
entenebrecido de entendimento, na vaidade da mente, separado de Deus pela ignorância que há neles, uma ignorância enraizada. E note que ele faz um acréscimo de esclarecimento. Ele diz: separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Essa ignorância advém da dureza de coração, de um coração endurecido, petrificado, insensível ao toque de Deus, insensível às coisas espirituais, embrutecido. É uma ignorância que advém da dureza do coração. Por isso que é uma ignorância, irmãos, moral e não meramente cognitiva. É uma ignorância que indica corrupção moral e não meramente falta de informação. O homem é ignorante por causa da dureza do seu coração. Em Romanos, por exemplo, a Bíblia diz, no capítulo 1, que os atributos de Deus, sua eterna divindade, se revelam nas coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia o seu poder. Mas em Romanos a Bíblia diz que o homem suprime a verdade pela injustiça, ou seja, a verdade está brilhando para ele, mas ele cancela a verdade, ele estaciona a luz da verdade, porque ele quer continuar praticando a iniquidade, porque ele não quer ser incomodado pela verdade, desafiado pela verdade. E a Bíblia então diz: dizendo-se sábios, os homens tornaram-se loucos. Então os homens se mantêm ignorantes por vontade, por uma indisposição de ver a verdade, por causa da dureza de seus corações. Jesus sempre falou que o que impedia as pessoas de crerem não era falta de informação quando ele as trazia. Quando ele trazia o Evangelho e alguém não cria, ele não dizia que a razão dessa pessoa, tendo ouvido, continuar não crendo, era porque ainda havia informações a lhe ser dadas. Ele não atribuía a uma causa cognitiva, mas moral. João 5,44, Jesus diz: como podeis crer, vós que buscais as honras uns dos outros, e não a honra que vem só de Deus? O que impede vocês de crerem é porque creem em mim, quer dizer que vocês vão reconhecer que são pecadores, que precisam do que eu vim fazer por vocês. Mas vocês gostam de honra uns dos outros, é por isso que vocês não creem em mim. Lá na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, segunda carta aos Tessalonicenses 2, eu li na última mensagem esse versículo também, segundo aos Tessalonicenses 2,12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Note, aqui fala que a razão por que estas pessoas mencionadas não creram na verdade não é porque faltou informação a elas sobre a verdade. Elas não creram na verdade porque queriam ter prazer na iniquidade. O nécio, diz a Bíblia, o tolo, diz no seu coração: não há Deus. Procura se convencer do ateísmo, porque se Deus não existir, tudo é permitido. Ele não vai se incomodar com o que vai fazer, ele não vai temer o juízo vindouro. Aí ele diz: eu não fui suficientemente convencido, seus argumentos não me convencem. Mas o problema não é esse. O problema é que para ele é interessante que não seja verdade o Evangelho, para que ele não seja incomodado pela interpelação que o Evangelho faz, pelo chamado ao arrependimento, para que na hora de pecar ele não se sinta freado pela consciência, lembrando que vai prestar contas com Deus. O grande problema do homem, irmãos, está no seu coração. É o coração do homem que é o centro de sua personalidade. É onde se encontram os afetos e os pensamentos. O coração é o centro. Esse coração indisposto para Deus
é que escolhe a ignorância. Se os irmãos observarem lá no Jardim do Éden, vão ver que o diabo não foi um argumentador sofisticado. O diabo não foi alguém que apresentou argumentos científicos para tentar seduzir o homem, ou pelo menos pseudocientíficos. O diabo levou Eva e, a partir de Eva, Adão, à queda, com argumentos que falavam mais ao coração, às pretensões do homem, do que argumentos que pudessem realmente ser convincentes, de um modo puramente racional. Primeiro, Satanás diz assim para Eva: foi assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore. Deus não havia dito assim, Deus havia dito dessa maneira: vocês podem comer de toda árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou de uma maneira que proclamava a liberdade ampla dos seres humanos. Vocês podem tudo, de toda árvore vocês podem comer, só não dessa daqui. Mas o diabo colocou as palavras de Deus de forma diferente. Foi assim que Deus disse: vocês não podem comer de toda árvore. Tem árvore aí que você não pode comer. Note, ele está nesse argumento manipulando. Ele está tentando fazer Eva se sentir como uma pessoa a quem Deus queira restringir. A forma como Deus falou não foi de alguém que restringe, foi de alguém que abre portas. Vocês podem de tudo, menos dessa árvore. A forma como o diabo colocou as palavras de Deus, distorcidamente, faz com que Deus esteja preocupado em proibir e não em garantir liberdade. Então ele foi jogando com o coração de Eva, como eu estou dizendo, argumentos que eram manipuladores das pretensões humanas, não argumentos que venciam pelo próprio raciocínio em si. E Satanás disse assim para Eva, quando Eva disse que o Senhor havia falado que no dia em que comessem eles da árvore, os primeiros pais, Adão e Eva, eles morreriam. O diabo disse: certamente não morrereis. Ele não ofereceu argumento, mas ele ofereceu o que alguém queria ouvir. Seria interessante que eu pudesse comer dessa árvore e não morrer. Já como de todas dessa daqui também. O argumento não era, como eu disse, um argumento sofisticado, científico. Era um argumento que manipulava aquilo que está no coração humano, as pretensões humanas. Ou seja, o diabo queria falar a Adão e Eva de um universo amoral, onde nada é reprovável, onde não existe céu e inferno, onde não existe morte como consequência para o pecado, responsabilidade individual, onde todos os prazeres podem ser usufruídos descomedidamente. Apresentou o hedonismo. Ele fez apenas uma declaração, ele não argumentou, ele disse: não morrereis. Vocês vão ser como Deus. Veja a linha do raciocínio. Primeiro ele diz: Deus quer restringir vocês, falou que vocês não podem de tudo. Por que ele falou isso? É porque ele não quer que vocês sejam iguais a ele. Ele não quer que vocês sejam iguais a ele. Aí ele disse esse negócio, que vocês vão morrer, mas vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. O orgulho. Satanás fez isso, irmãos, porque a questão do homem que crê ou não crê em Deus tem muito a ver com o seu coração, e não só com a questão da cabeça, mas com o coração. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seus corações, um coração endurecido. É como está retratado nessa passagem a condição do incrédulo, do gentio. No verso 19 diz assim: os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Este sentimento, obviamente, é o sentimento moral. Perderam toda a sensibilidade. Obviamente, todos nós somos dotados de uma consciência. Mas quando o homem peca, sua consciência fala
Se ele, em vez de arrepender-se, peca a segunda vez, a consciência fala com voz mais baixa. Se ele persevera em pecar, a voz vai ficando cada vez mais distante, até que ele silencia a sua consciência. É o que a Bíblia chama de consciência cauterizada. Literalmente, no original, seria uma consciência queimada a ferro, que perdeu a capacidade agora de sentir. Os gentios, se perderam todo o sentimento, um dia tiveram, mas a vida dissoluta vai fazendo com que eles percam todo o sentimento e se entreguem à dissolução, sem freio, para com avidez cometerem toda a impureza. Aí Paulo diz no verso 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aqui nós temos um contraste. Paulo descreve o estado dos gentios, descreve o estado do mundo, mas de repente ele introduz a adversativa: mas vós. Esse vós é um contraste com eles. Eles são assim, mas vós, mas vocês são diferentes. Existe um contraste entre o crente e o incrédulo. Não há salvação sem mudança de vida, sem transformação do coração. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Nós temos, irmãos, o uso desse contraste em Paulo mais de uma vez na carta aos Efésios. Eu acho maravilhoso quando Paulo coloca este mais. Veja o que ele diz aí em Efésios capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas Deus interrompeu, irmãos, esta sequência de degradação entrando nas nossas vidas. Esse mais Deus em relação às nossas vidas decorre do mais Deus em relação à história. Se a história tivesse caminhado sem a intervenção de Deus, nós seríamos um cego guiando outro cego e todos cairiam no barranco. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estávamos indo na direção errada, desviados, extraviados, sem Deus no mundo, culpados, incapazes de compensar a nossa culpa, sem méritos para se apresentar no tribunal de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, por obra sobrenatural do Espírito Santo, e ele em tudo obedeceu à lei. O Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, o justo, o santo, aquele em cuja boca não se achou engano, tomou sobre si os nossos pecados e foi à cruz levando a maldição que era para nós. Ele se fez maldição por nós, foi atravessado por nós na cruz, levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro e verteu o sangue que pode perdoar todo o pecado. Sem a obra de Jesus na história, não há obra de Jesus em nossas vidas. Ele entrou na história e veio pagar o preço da expiação da culpa.
Ele veio nos resgatar, não com ouro nem com prata, mas com o seu precioso sangue. Fez um sacrifício perfeito. Ele disse: Pai, está consumado. E foi levantado dos mortos ao terceiro dia, para assinalar que a morte não tinha poder sobre ele, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e ele subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, para ser sumo sacerdote, intercessor, advogado dos que creem, refúgio dos pecadores. O seu convite ainda se faz ecoar: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, os carregados de culpa, e eu vos aliviarei. Todo que tem sede, sede de sentido para a vida, sede de uma vida que verdadeiramente mereça esse nome. Quem tem sede, disse ele, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. O que vem a mim, aquele que pode ser o maior dos pecadores, ele disse: de maneira nenhuma o lançarei fora. Aqueles que dizem: eu sou um caso perdido, ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Aqueles que não sabem por onde entrar, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. O Evangelho proclama as boas novas da cruz, do Calvário, do sangue vertido, do preço pago e do Salvador que venceu a morte ao terceiro dia e que é nosso intercessor junto a Deus Pai. O convite do Evangelho é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento dos pecados e fé no Senhor Jesus Cristo. Através do arrependimento e da fé, o homem não apenas é absolvido no tribunal de Deus, perdoado de seus pecados, tem a sua culpa expiada, de modo que possa dizer com Paulo: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas também ele é transformado, ele passa da morte para a vida, passa das trevas para a luz. Aquele que está em Cristo, diz a Bíblia, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Cristo invocado pela fé, recebido no coração, para trazer mudança e transformação, para tirar o coração de pedra, como disse o profeta no Velho Testamento, e nos dar um coração de carne, para nos dar espírito novo, para nos dar uma nova mentalidade, para fazer habitar o seu espírito em nós e fazer do nosso corpo santuário do Espírito Santo. Jesus transfigura a nossa vida, regenera a nossa vida, muda a nossa vida, transforma o coração. E assim, quando Jesus faz este milagre, tem uma interrupção no curso. Nós andávamos, diz aqui em Efésios 2, segundo o curso deste mundo, parece uma correnteza, um rio levando uma direção, mas Deus, sendo rico em misericórdia, quebrou a força dessa correnteza, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Lá Paulo diz: olha, os gentios são aqueles que andam na vaidade da mente, estão entenebrecidos de entendimento, há uma ignorância neles pela dureza do coração, eles perderam o sentimento, se entregaram com toda a avidez à iniquidade, mas vocês são diferentes, não aprenderam assim a Cristo. É interessante, irmãos, a linguagem do apóstolo Paulo. Efésios diz assim, 4:20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ele não fala de aprender sobre Cristo, como se fosse uma aprendizagem intelectual, como se fosse uma aprendizagem por um processo didático meramente. Não é que vamos aprender sobre Jesus, acerca de Jesus, vamos aprender Jesus. Para a língua portuguesa, isso daqui não faria o menor sentido. Como é que se aprende um homem? Você aprende uma lição, você aprende um capítulo do livro, mas vai aprender uma pessoa? O que a Bíblia quer dizer é que Jesus entra no nosso coração, mas quando Jesus entra no nosso coração, Ele ilumina nossa mente como um todo.
Ele se torna o nosso mestre interior, como disse Agostinho de Hipona. Aprendestes a Cristo. O verso 21 ainda vai nessa mesma direção. Se é que o tendes ouvido. Não é ouvido sobre ele, não. É ouvido ele falar no nosso coração. Não é ouvido acerca dele, se é que vocês têm ouvido a ele. E diz aí, e nele fostes ensinado. Não é ensinado sobre ele, é ensinado nele. Eu estou em Cristo, e Cristo está em mim, eu estou unido a Ele. Quem se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele, e nele eu ouço, e nele eu sou ensinado. Aí diz, como está a verdade em Jesus. A verdade de que se fala aqui é uma pessoa, a verdade está em Jesus. Não é uma verdade meramente proposicional, é uma verdade pessoal. Jesus é a verdade. Eu aprendo a Cristo, eu nele, unido a Ele, sou ensinado. Eu o ouço, não acerca dele, Ele no meu coração, conforme a verdade que está nele. É Jesus aqui de cima a baixo, irmãos. Eu aprendo a Cristo, eu o ouço, eu nele sou ensinado, conforme a verdade que está nele. Não tem mais ninguém, é só Jesus. Eu estou aqui envolvido com Jesus de todo jeito, de maneira que eu ouço, eu estou nele, eu aprendo ele. A verdade que eu tenho está nele. Quando Jesus entra no nosso coração e se torna tudo para nós, é que há mudança. Aceitar Jesus não é só levantar a mão no final de um culto. É dizer como Paulo, se alguém tem que se gloriar na carne, muito mais eu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu, irrepreensível, aprendi aos pés de Gamaliel, mas considero isso como nada para ganhar a Cristo. Perdi todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. É entender o que João diz, quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou você tem Jesus e tem tudo, ou você não tem Jesus e você não tem nada. É dizer como Paulo aos Filipenses, para mim agora o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou dizer como o salmista, a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há outro a quem a minha alma deseje. A todos que receberam a Cristo, Deus deles, o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele entra na nossa vida para ser Senhor do nosso coração e transforma a nossa existência. E muda a nossa existência. A Bíblia fala, irmãos, de mudança profunda. Veja o que a Escritura diz no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo foi chamado para ser um pregador, capítulo 26, a partir do 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. O Evangelho abre os olhos do incrédulo, desse que tem a ignorância, as trevas do entendimento pela dureza do seu coração, lhe abre os olhos para que ele possa escolher se converter das trevas para a luz, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse foi o chamado do apóstolo Paulo. Na carta aos Gálatas, diz assim a palavra de Deus no capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 1, verso 4, fala de Jesus dizendo: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Jesus morreu lá naquela cruz não só para perdoar pecados e levar para o céu, mas para lhe livrar deste século mau, para tirar você fora deste mundo, fora desse curso,
fora deste mundo que jaz no maligno, não tirar fora geograficamente, mas tirar fora dos domínios deste mundo, domínios no âmbito espiritual, que são domínios de trevas. Diz assim a Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O crente foi transportado do reino das trevas e trazido para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus. Pedro diz assim na sua epístola universal, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9, Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. O crente está neste mundo como peregrino, irmãos. Nós somos de uma nação separada. Assim como o povo de Israel, espalhado entre os povos, viveu como peregrino até consumar a promessa de Deus para eles voltarem à sua terra por uma decisão da ONU em 1948, nós estamos também dispersos neste mundo como peregrinos, mas somos aqui a embaixada do reino de Deus. Como diz Paulo aos Filipenses, a nossa cidade está nos céus, a nossa Jerusalém não é a de baixo, é a de cima. Nós somos o povo celestial de Deus, nós somos aqui neste mundo uma nação separada, uma nação santa, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, comprado pelo sangue de Jesus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, veja a mudança, veja o contraste, verso 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Existe um antes e um depois. Aos Efésios Paulo diz: antes erais trevas, agora sois luz do Senhor. Antes não erais povo, diz Pedro, agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Aí no verso 11 ele diz: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O crente neste mundo é forasteiro, o crente neste mundo é peregrino, porque agora nós temos uma outra cidadania, um outro vínculo. Aquele que não nascer de novo, Jesus disse em João 3, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Isso significa que o que nasce de novo entra no reino de Deus e sai do reino das trevas que dominam este mundo, que pairam sobre este mundo. Mudança, transformação, mas Deus entrou, Deus deu vida, Deus falou, Deus nos arrancou, Deus nos transformou. Uma interrupção num curso de desgraça, porque de repente alguém ouviu o Evangelho, se arrependeu e creu, recebeu Jesus, e Jesus entrou para mudar, para transformar, para nos livrar do presente século mau, para fazer de nós novas criaturas. Paulo diz na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, ele disse: aquele que disse que das trevas iria brilhar a luz, foi o que brilhou nos vossos corações, para que vocês agora contemplem a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Portanto, saia do curso deste mundo, entregue a sua vida a Jesus, deixe Jesus entrar e governar a sua existência, mudar o seu coração, lhe dar uma nova vida, perdoar os seus pecados, lhe tirar das trevas e trazer para a luz. Vamos ficar de pé.